bem, bom dia Brasil, boa noite Japão, Carlinhos Vilaronga por aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do Mochiori Podcast com transmissão ao vivo para o Facebook, YouTube e também para a Twitch. Olha que chique, né? Nós não é gamer, mas a gente transmite para a Twitch. Lembrando você que está chegando aqui pela primeira vez de que o Mochiori Podcast é uma iniciativa que tem o objetivo de promover diálogos que possam de alguma maneira contribuir para o bem-estar da sua família, para o seu bem-estar, para o bem-estar dos seus pais ou dos seus filhos, enfim. A ideia é que você tenha uma vida mais tranquila aqui no Japão e para isso a gente convida nutricionistas, psicólogos, jornalistas, educadores. Tem uma proposta minha aí de em 2023 a gente conversar com autores de livros, vamos ver se a gente consegue conversar com uma galera legal que conversa aí sobre educação, sobre cidadania, bem-estar, enfim, por essas bandas. Eu sou um homem branco, olhos verdes, barba, cabelo, bigode, raspados curtinhos com máquinas e eu estou usando um óculos retangular, plástico, estou com um fone de ouvido de estúdio, um microfone de estúdio aqui na minha frente no primeiro plano, nas minhas costas tem uma parede branca e alguns quadrinhos, né? A gente usando aí um pouquinho de audiodescrição para trazer um pouquinho de inclusão para o nosso querido podcast. Hoje a gente vai conversar sobre cores e sabores da infância. Estamos no mês de outubro, no finalzinho, tá um pouco aí fora do timing do Dia das Crianças, mas eu não queria deixar passar. E eu convidei duas gurias que manjam muito desses paranauê da criançada, que são lá do projeto Chocho, que vocês vão conhecer caso você ainda não conheça o que ele faz, para que ele serve, o que eles comem, o que eles bebem lá no projeto Chocho. E para isso eu recebo aqui Patrícia Garcia e Joyce Nakamura. Deixa eu arrumar aqui meu posicionamento de câmera. Tudo bem com vocês, meninas? Bem-vindas. Tudo certo. Muito obrigada, Carlinhos, mais uma vez pelo convite, né? E por a gente estar dividindo e batendo um papo bem gostoso. Tudo Muito tranquilo, bem. Obrigada pelo convite. Coisa boa. A Patrícia está do lado, agora que nós estamos os três na tela, eu estou do lado direito superior e a Patrícia está do lado esquerdo superior. Como o Mochiori também é uma escolinha de audiodescrição, manda ver, Patrícia, para os nossos ouvintes com baixa visão e deficiência visual, como é Patrícia Garcia? Então, eu sou mulher branca, estou com os cabelos presos hoje, né? É um pouquinho diferente, eu estou usando uma blusa branca, um blazer quadriculado, e no fundo eu tenho uma parede branca com um quadro da minha cachorrareta. Que chique. Joyce Nakamura na parte inferior da tela usando uma camisa chique. Aqui no Japão dizemos murasaki, é púrpura no Brasil, né? Purple. Diga aí, quem é Joyce Nakamura? Descreva-se para os nossos queridos ouvintes com baixa visão ou deficiência visual. Eu sou uma mulher branca e, como o Carlinhos Vilaronga bem disse, estou com uma camiseta roxa. Os meus cabelos são cacheados e eles são compridos abaixo dos ombros. Ao fundo há uma parede branca e talvez ao longo da gravação apareçam alguns quadrinhos. Eles estão cobertos pela minha cabeleira no momento. Muito bem. O episódio de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho sobre infância, mais especificamente sobre cores e sabores da infância. Será que tudo é doce? Será que tudo é só açúcar na nossa querida e majestosa infância, né? E os nossos imigrantezinhos que estão aqui no Japão. Mas eu quero lembrar você de que o episódio de hoje, ele tem o apoio do Projeto Chocho, claro. As meninas estão aqui compartilhando conhecimento. O Projeto Chocho apoiando o Mochiori Podcast. A gente tem apoio também da Mr. Sano Shop. Inclusive, para quem tá ao vivo, estou aqui, olha que bonitinho, uma camisetinha da Nabecast. Isso aqui foi uma cortesia da Mr. Sano Shop. Muito obrigado. Ele que faz as minhas camisetas, a galera lá faz os adesivos que estão no meu carro. Se você precisa aí de cartão de visita, adesivo pro teu carro, material promocional pra tua loja, pra tua escola, pro teu projeto, enfim. Já vou encomendar pro projeto, então. Muito bem. Entregam direitinho, tem um atendimento muito gentil, casal muito gente boa. Conversa lá com o pessoal da Mr. Sano Shop,
que você vai conseguir as suas camisetinhas, seus adesivos, cartões de visita, flyers e mais um monte de cacareco que eles fazem para te ajudar. E a gente tem o apoio aqui também da galera do coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, que caso você não conhece, é um bocado de gente que produz podcast, inclusive a Joyce Nakamura, com o seu podcast Cotidianices, palmas para o Cotidianices, também conectado ao coletivo Podosfera Nipo-Brasileira. Então essa galera se junta, troca figurinha, troca experiências e a gente tenta fazer o melhor que a gente pode compartilhando conhecimento. É uma honra integrar esse coletivo e o Carlinhos, enfim, aí com a Nabecast tentando promover os podcasters brasileiros aqui no Japão. Muito parabéns pela iniciativa, Carlinhos. É uma honra participar. O tiozão chato, é o tiozão chato que fica enchendo os pacuá de todo mundo pra gente poder gravar podcast, divulgar podcast, é o tiozão. Gente, como eu combinei com as meninas aqui, a gente vai começar com uma provocação aqui de memórias afetivas, aí fica aqui a lembrança, para caso você não conheça, tem um podcast parceiro do coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, que é um podcast chamado Lembrei, né? Lembrei, ele faz assim, lembrei, né? Um podcast de memórias afetivas, então conversa sobre um bocado de coisas, o psicólogo, que é o apresentador desse podcast, ele tem uma memória associativa, então ele lembra de datas, lembra de aquela vez que eu comi o pão doce, eu tava ouvindo a música tal, no ano tal, que teve a novela tal pessoa tava acontecendo não sei o que, é muito engraçado o jeito que a memória dele funciona, mas ele fala muito de memórias afetivas, então um pouco inspirado no Lembrei Podcast, eu quero provocar vocês aqui. Alegrias da infância, traz aí uma memória de vocês, de uma conquista, de uma coisa legal que aconteceu na infância de vocês, que vocês lembram com carinho. Diz aí, Patrícia. Eu fiquei pensando muitas coisas, né? Eu tenho, graças a Deus, assim, eu tenho muitas memórias afetivas da minha infância. E quando eu falo, eu geralmente falo bastante da minha infância e trago situações, assim, bem positivas, né? E eu fico feliz com isso. A gente sabe que na infância às vezes acontecem algumas coisas ruins, muitas coisas ruins, mas conseguir lembrar das coisas positivas mais do que as negativas me deixa contente, né? E aí eu quero contar duas. Uma é a minha primeira lembrança, assim, quando eu penso em quando eu era criança, é a primeira coisa que eu lembro, quando eu tinha mais ou menos entre 13 e 4 anos, eu morava numa casa, numa cidade, numa rua, assim, num bairro, e tinha uma cachorra de rua, e todo o bairro cuidava dessa cachorra, né, e ela teve filhotinhos, ela teve muitos filhotinhos, e ela acabou morrendo, e os filhotinhos foram distribuídos, então, para as pessoas que que moravam, né, as casas, e a minha família pegou um cachorrinho, e eu lembro que a gente tinha que cuidar desse cachorrinho, porque ele não mamou na mãe, né, então tinha que dar leite para ele, e a gente dava leite num tubinho de Novalgina, não sei se vocês lembram desse medicação, que era uma Novalgina, o tubinho era bem especial, com um biquinho bem fininho, tipo um conta-gotas, né, e o tubinho era pequenininho, então várias vezes a gente tinha que ir lá encher de leite e dar pro cachorro, né, porque ele ainda não conseguia lamber e tomar o leite do potinho. E eu fazia isso durante várias vezes no meu dia, e eu amava esse cachorro. Foi meu primeiro cachorro, o nome dele era Bidu. Ele viveu 17 anos da minha vida, e foi um cachorro histórico. Eu lembro dele, eu lembro de muitas histórias com ele. E eu fico muito feliz, porque assim, eu amo cachorro, né? Eu já tive vários cachorros, hoje eu tenho areta. E pensar que a minha primeira memória da infância é justamente eu cuidando do Bidu, para mim é emocionante, né? Eu gosto muito. E a segunda memória, eu até postei hoje no Instagram do Chocho, que hoje é aniversário da minha irmã, e ela foi a minha primeira professora. Então, também, entre 4 e 5 anos, a gente começou a brincar de escolinha. E ela me ensinava, ela era professora, né? Ela é 5 anos mais velha que eu, então ela era a minha professora, eu era a aluna. E ela me ensinava as letras do alfabeto, continhas de matemática, 1 mais 1, 2 mais 2 e tal. E eu também lembro que por causa disso, era muito divertida, assim, a gente brincava, às vezes ela pegava no meu pé, dizia que eu não estava prestando atenção na aula, e dava uma de professora chata, né? Mas eu lembro que por causa dessas aulinhas, quando eu fui para a escola,
eu não cheguei a fazer, por exemplo, a ir para creche, a ir para o jardim de infância, eu já entrei direto no primeiro ano, né? E quando eu entrei no primeiro ano, eu já sabia as vogais, eu já sabia escrever meu nome, eu já sabia fazer continha de 1 mais 1, 2 mais 2, lá com os feijãozinhos que a minha irmã me dava para ensinar. E aí, para mim, a minha alfabetização e o meu processo assim, do primeiro ano foi muito, muito gostoso, sabe? Muito fluido. Então, são 2 memórias bem legais que eu tenho. E aproveitar, então, eu vou mandar um beijo para minha irmã e feliz aniversário. Muito bem. Palmas. Qual é o nome da sua irmã? É a Aline. Muito bem, Aline. Parabéns, feliz aniversário. Como dizemos aqui em Terrinha do Sol Nascente, o Tanjobi omedetou gozaimasu. O Tanjobi omedetou gozaimasu. E você, senhorita Nakamura, a moça que tem o esposo que tem um dos sorrisos mais simpáticos dessa terra do Sol Nascente. Diz aí uma lembória, é ótimo, né? Uma memória alegre da sua infância, uma conquista. Diz aí, o que você lembra? Acabamos de falar e eu esqueci o nome da irmã da Patrícia. Aline. Aline, parabéns, um beijo. Tá vendo como você ter sido uma professora exigente, teve bons resultados? Tá aí, uma educadora primorosa aqui para nós. Bom, quanto à memória da infância, eu sou uma pessoa, quem me conhece intimamente sabe que eu gosto de dormir. Dormir é algo que me deixa extremamente satisfeita, isso vem desde a infância. E eu me recordo de dormir no colo da minha bisavó, quando eu ia acompanhá-la em consultas médicas. Imagina, eu devia ter uns 7, 8 anos, eu acompanhava no postinho de saúde, né, da vizinhança, e aí eu lembro de dormir, porque 7 horas da manhã, super cedo, eu lembro de dormir no colo aconchegante da minha avó no banco do posto de saúde. Do meu pai e da minha mãe, na época nós não tínhamos automóvel, então eu me lembro de dormir no ônibus. A gente pegava o ônibus, eu dormia, né, me deitava no colo deles e dormia. E eu lembro de reclamar do colo do meu pai, e eu dizia, né, pai, você não segura direito. a mãe segura melhor. Eu lembro de falar isso, e depois, conforme eu cresci, virou uma piada. Então, acho que essa memória, assim, de ter segurança para dormir, seja no transporte público ou no posto de saúde, mas você tá ali com quem você ama, né? Você saber que você pode fechar os olhos e cochilar e dormir ali tranquilamente. Olha, que interessante. Eu fiquei pensando, né, o que eu tenho de memória legal, né, que eu inventei de fazer a pergunta, depois eu fiquei, o que eu vou falar o quê, né? Mas eu trouxe algumas que eu cavoquei, né, e que eu lembro de quando eu ganhei meu primeiro violão, né? Não foi algo assim que eu não tenho essa memória no sentido assim, caramba, que conquista, mas eu ganhei, eu tenho, se a memória guardou, deve ter sido interessante para mim. Eu lembro de quando eu ganhei uma bicicleta cross. Lembra aquelas que vinha com a espuminha no guidão e no cano da bicicleta? Assim, não sei pra que tinha aquela espuma, mas eu ganhei uma branca que tinha uma espuminha branca no guidão e no cano, no meio da bicicleta, assim. E eu tenho uma memória que eu acho que ela é um pouquinho mais para pré-adolescência, talvez ali 14 para 16 anos, né? Uma infância mais tardia, que foi quando eu fui numa chácara, ou talvez, acho que era um sítio praticamente, de um projeto que era uma rede é uma rede que conecta jovens que professam a fé cristã no Brasil inteiro, e eles têm um sítio, eu não lembro se é em Minas. Eu não vou lembrar onde mas lembro que eu fiquei um tempão enfiado dentro do ônibus. E lá é uma maravilha, né? Que você sai do mundo, vai pro meio do mato, aí tem um refeitório grande, tem uma caixa de som virada, é um vale, né? Então o refeitório fica no lugar meio alto e vai abaixando assim o vale, tem os quartos, e lá pra baixo tem mato e tem piscina. Então, um bando de adolescente acordando com rock and roll logo pela manhã na caixa de som para você acordar às 6 horas da manhã, e piscina à tarde. Mas o que mais me marca nesse acampamento era uma atividade que tinha talvez um dia antes de terminar, que eles chamavam de enduro a pé, que o acampamento é no verão, em janeiro. E aí tem um pessoal lá que treina motocross na montanha. E eles criam aquelas trilhas com aquelas fitinhas nas árvores, colocam um monte de monitores no meio do mato e te dão um monte de mapinha que você tem que vá até a árvore que tem a forma do coração.
Aí você olha em direção à montanha tal, vire à direita e siga até... E você vai com aqueles mapinhos, monitores no meio do mato para ninguém se perder e os motoqueiros girando. Mas é uma aventura, porque são horas no meio do mato. Aí você entra na fonte, sobe mato, desce mato, pisa no barro. E é uma delícia, é uma aventura que eu lembro que me marcou. E essas são memórias, assim, que eu lembro que são memórias positivas da infância. Aí eu também comecei a lembrar de memórias que são memórias de perrengue, memórias tristes, e que a gente percebe que acaba marcando a gente pro resto da vida, que eu percebo que essas coisas que eu experimentei, né, deixam as suas marquinhas. Uma que é uma memória de uma coisa que é uma tristeza de infância, eu lembro que possivelmente, eu acho que era um domingo, meu pai estava começando a fazer um churrasco na manhã de domingo, e a gente estava montando junto um carrinho de rolemã. E o carrinho de rolemã que a gente ia fazer ia ter o bico pontudo, assim. E ele cortou o primeiro bico pra mim. E aí chegou um amigo. Ele provavelmente deve ter pego uma cervejinha e foi lá conversar com o amigo dele. E enquanto eles conversavam, ele parou de me ajudar. E eu me matando, porque eu acho que eu era pequenininho, talvez estava com uns 8 anos, me matando com um serrotinho desse tamanho pra cortar. E na minha cabeça, como criança, eu esperava que meu pai viesse me salvar nessa situação. O que ele fez, na verdade, foi se juntar com o amigo e dar risada de que eu não estava dando conta. E aí, um lado, que é o lado que meu pai me ajudou, desse carrinho de rolemã, ficou legal. O outro lado ficou todo torto, horrível. Então era uma dor que eu sempre tinha quando eu olhava para o carrinho de rolemã, que eu falava, ele é feio, porque meu pai preferiu me ridicularizar com um amigo do que me ajudar. E é engraçado como essa coisa me marcou, porque eu levo isso comigo, então eu tenho 42 anos, né? Meu pai já faleceu quando eu tinha acho que uns 10 anos, depois de enfrentar um período grandão de câncer. Mas é engraçado como tem pequenas experiências da infância que te marcam de maneira profunda, né? E talvez para ele, como adulto, a grande bobeira. Até parece que uma criança vai ligar para um negócio desse, né? Um menino que tem que aprender a se virar, tem que ser macho, né? Na época a gente não tinha essa questão de macho desconstruído, essas histórias todas, né? Então, mas me marcou. E uma outra coisa que eu lembro que me marcou bastante, isso inclusive eu já tratei em terapia, como eu falei, eu perdi meu pai novinho, né? Com 10, 12 anos, 11 anos, talvez uns 10, acho, né? Depois de alguns anos lidando com câncer. E eu tive a alegria, por um lado, de ter uma família que procurou mostrar para os filhos. Eu era o mais velho, tinha eu com 10, talvez a irmã com 8, e um pequenininho com 5 ou 6, de que estava tudo bem. Né? Aquela ideia de tá tudo bem, mas nós vamos estudar, vamos viajar, vamos ver a família. O papai vai fazer uma viagem, vamos lá. E levava brinquedo, não sei o quê. Na verdade, estava indo fazer químio e tentava... Por um lado, a família tentou proteger, mas por um lado eu acho que nunca ninguém sentou para conversar direito, falar assim, vamos entender o que está acontecendo, que é uma doença séria, que muitas pessoas vencem, mas algumas são vencidas pela doença, então a gente tem que encarar esse momento, desfrutar dos bons momentos, mas também eu não me lembro de ter tido essa conversa, mas todo mundo tentava fazer que estava tudo bem, e eu, menininho, o jeito que o meu subconsciente arrumou de tentar enfrentar esse perrengue foi tentar viver como se nada estivesse acontecendo e criar um tipo de apatia pelo que estava acontecendo. Né? Tanto que meu pai faleceu, eu não derramei uma lágrima, as pessoas ficavam me olhando e falavam, cara, o moleque não vai chorar. Não, porque eu aprendi a esconder o que eu sentia e viver uma certa apatia pelo lado de fora, mas sempre interiorizar as minhas dores e guardar numa caixinha e não mexer com isso. Então hoje com 40 anos eu tenho que ir lá para terapia para cavocar essas coisas e não é fácil. Mas por que isso para mim é interessante? Que eu acho que naquele momento, tanto o meu pai com a questão do carrinho de rolemã, quanto a minha experiência com a família tentando mostrar para essas crianças pequenas, não, tá tudo bem, papai só não tá muito legal, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eram minhas dores, e é possível que a família não tenha percebido que eu tinha essas dores, não conseguiram ajudar ou lidar com essas dores, ou não perceberam essas dores, porque talvez na cabeça de todo mundo é coisa de criança vai tirar de leve isso e vai, imagina, né, que vai
ter alguma dor. E eu não sei se vocês têm alguma memória de infância, assim, que marca vocês, não sei se tão, né, pesadas como essas, mas vocês têm memória de infância, assim, que vocês lembram que falar, olha, isso aqui me marcou, isso aqui foi uma tristeza que talvez, não sei se os adultos perceberam ou não. Às vezes é um amiguinho que faz alguma coisa, às vezes perdeu um chaveirinho da mochila, sei lá. Mas tem coisas que doem. Vocês tiveram alguma experiências nesse sentido, na infância, de dores que vocês lembram, de que doeu de verdade? Eu tive. Eu tive. Ai, meu Deus. Vai lá, Joyce, conta pra gente. Não, talvez eu não tenha elaborado dessa forma, né? Tô precisando levar para terapia, Carlinhos. Mas eu tive um sofrimento com essa questão de saúde, né? No caso, lidar com doença. A minha avó, essa minha bisavó, no caso, eu chamo de vó porque foi a mãe de criação da minha mãe, mas era a avó da minha mãe. Então, essa minha bisa, ela teve um período que o médico deu alguns dias, assim, que ela viveria pouco, nem um mês, e ela ficou acamada, ela precisava de cuidados, a gente não tinha condição de ter uma enfermeira, então a família se desdobrava, o meu pai, a minha mãe e eu, ali para fazer os cuidados com ela. Ela tinha filhos, mas moravam distantes, como nós morávamos com ela, nós que cuidávamos, e era realmente difícil dialogar sobre isso, porque a gente estava tendo que lidar com a situação. Então eu também sinto que a gente não conversou muito sobre isso. Vamos cuidar da avó agora, a avó tá doente, vamos, né, esperar que ela melhore, apesar do médico ter dito que ela tem poucos dias de vida, e assim, milagrosamente, sem explicação, ela era cardíaca, tinha algumas questões, mas ela viveu ainda por alguns anos depois disso, ficou, acho que cerca de um mês, nessa situação acamada, depois se recuperou, então não teve essa elaboração, a gente só fazia o que tinha que fazer. E eu sou, na verdade, então essa memória, para mim, é uma memória que, na infância, triste, eu tendo que lidar com uma situação que eu estava precisando de cuidados, mas eu já estava cuidando, né? E eu também, como irmã mais velha, eu sinto que eu vivi isso um pouco, né? Eu tenho 8 anos de diferença para o meu irmão do meio e 11 para o mais velho. Então eu sinto que eu também estava sempre cuidando. A minha avó se recuperou, um pouco depois o mais velho nasceu, então é assim, a vida vai acontecendo. Apesar de ter tido uma infância boa, mas, né, teve essas coisas de mais cuidado que ser cuidado, eu acho. Então isso me marcou, né, de uma forma, assim, triste, né, de ter que lidar com cuidar de alguém, de um adulto. E depois, quando eu sou filha, na verdade, de criação do meu padrasto, mas eu chamo de pai, porque ele me cria desde que eu me lembro por gente. Então, a minha mãe foi solo por alguns anos e eu morava numa vila pequena, então eu ouvi Filha da Chocadeira, né? Que assim, eu nem sei porque as crianças falavam, eu nem entendia na época, eu nem sei de onde vem isso, nunca pesquisei. E assim, então eu lembro de falar pra minha mãe, então me xingando, porque aí você entendia que a jocosidade ali, que era uma zoeira das crianças, e eu lembro disso me marcar, e a minha mãe conta que um dos primeiros encontros com meu pai, né, no caso, na época ainda namorado dela, eu perguntei, eu vou poder te chamar de pai? Então acho que foi, já fui cobrando, eu que intimei ele. E, então eu acho que foi uma coisa que marcou também, assim, desagradavelmente a minha infância. Eu tenho uma situação que, quando eu tinha 14 anos, eu sempre estudei na mesma escola, com a turma, né, acompanhando, assim, desde o primeiro ano, e fazendo toda uma história e tudo mais. E quando eu tinha 14 anos, meus pais resolveram comprar uma casa, um apartamento em outra cidade. E aí eles conversaram, a gente foi aquela coisa, família feliz, vai comprar um imóvel próprio, né, e tal. E aí meus pais chegaram para mim e falaram assim, a gente vai se mudar em setembro. E eu estava no primeiro ano do ensino médio. E tinha alguns colegas novos, mas a maior turma tinha sido mantida. Aí tudo bem, eu vou ter o ano letivo todo pela frente, já vai estar no final do ano, né? Eu termino esse ano na escola, tudo certo. Aí passou uma semana depois, meus pais chegaram para mim e falaram assim, a gente vai se mudar em abril. E isso era março. E eu, como assim? Não quero. E aí meu pai e minha mãe disse, não tem querer, a gente já comprou e o apartamento tá lá e a gente tem que se mudar. E a gente se mudou e eu tive uma resistência muito grande por essa mudança, né? Na frente do prédio que eu fui morar, tinha uma escola e a gente foi ver a vaga para ir para mudar de escola, né?
E naquela época, como já tinha começado o ano letivo, só podia estudar à noite. E eu disse, não, eu não vou estudar no período da noite. Eu quero ficar estudando no período da manhã. E a distância, por exemplo, da minha nova casa até a minha escola era de 1h30, 2 ônibus. Uau. E eu falei pro meu pai e minha mãe, eu vou ficar na escola, que eu já tava. Vou fazer o ano lá. Aí meu pai e minha mãe falaram assim, olha, vai ser difícil para ti, você vai ter que acordar cedo, vai viajar muito de ônibus. Eu disse, não tem problema, eu vou abraçar isso, porque eu não queria sair do meu grupo social. Eu não queria abandonar os meus colegas e ter que enfrentar um novo grupo, uma adaptação. E assim eu fiz um ano inteirinho. Chegou no segundo ano, e nesse primeiro ano que a gente se mudou, na rua que eu morava tinha bastante jovens. Só que eu me fechei completamente para a cidade, para os amigos, para tudo. Eu não queria. Eu chegava em casa da escola, eu chorava a tarde toda, porque eu não queria estar naquela casa, eu não queria estar naquela cidade. E algumas pessoas tentavam me apresentar, fazer amigos, e meio que empurrar, assim, e eu, tipo, dizia, mas eu estaria, sabe, com muita vergonha, muita timidez, mas no fundo eu pensava assim, eu não quero estar aqui, eu quero estar com os meus amigos lá na outra cidade. E por causa dessa resistência que eu criei, né, essa barreira que eu criei, eu estudei na antiga escola durante 2 anos. Então, 2 anos eu fiquei viajando 1h30, e toda essa rotina foi bem desgastante. Aí, quando chegou o 3º ano do ensino médio, eu pensei assim, não, agora eu preciso tomar vergonha na cara e mudar minha vida, porque eu não tinha mais amigos, né? Eu passava o tempo na cidade e aquilo... Eu cheguei num ponto que eu vi que estava me fazendo muito mal. E aí eu disse, não, eu vou mudar de escola. E aí eu fui estudar, não na escola perto da minha casa, mas numa outra escola. Fui consciente, fui eu que quis, mas resistente. Porque eu cheguei na escola e eu disse assim, nossa, gente chata, hein? Nossa, que gente estranha. Eu não quero esses amigos. Então, assim, tipo, o pessoal da minha sala mesmo, eu tinha 2 amigas que eu conversava, e o resto todinho eu achava um bando de estranho. Hoje eu tenho um amigo que eu conheci na época do colégio, do 3º ano, o Rodrigo, faz podcast lá no Brasil, e ele se tornou meu amigo depois que eu terminei a escola. E a gente fala, eu dizia pra ele assim, eu digo até hoje pra ele, gente, aquela turma era muito estranha, sabe? Mas não é que as pessoas eram estranhas, era a minha resistência de todo esse processo de mudança e adaptação. E isso me marcou tanto, foi bem difícil, assim, eu tive um período de luto, quase que as fases do luto mesmo, né, eu não quis, eu não aceitava, e aí depois eu barganhei lá com meus pais para ficar na outra escola, e até que eu cheguei num ponto que eu disse assim, tá, eu preciso fazer dessa cidade aqui o meu lar, então, e preciso fazer amigos, né. Fui para outra escola, mesmo assim, um pouco resistente, foi difícil a adaptação, a criação, assim, de amizades, né? Mas eu consegui dar uns passinhos. E sabe o que é mais interessante? Depois disso, eu criei uma facilidade, talvez um jeito, para me adaptar, para me tornar mais flexível. Então, dessa história negativa, ruim da minha adolescência, né, que eu sofri bastante, eu consegui flexibilizar. Hoje em dia eu não tenho muita dificuldade de adaptação, eu acho que até me adapto bem a diversas situações e sou bem aberta, assim, para conseguir lidar com coisas novas, lugares novos. E quando eu vim para cá, para o Japão, essa minha mudança foi uma mudança, tipo assim, vamos lá, de peito aberto, tô aberta para qualquer coisa que vier. E isso me tocou bastante, porque quando eu vim para cá eu comecei a ver que muitos brasileiros passam por essa dificuldade de adaptação, eu pensava assim, eu já passei por isso, eu sei como que é, e se eles se abrirem um pouco mais, vai ser legal, dá para ver o lado bom da mudança, dá para ver, a gente só tem que estar aberto, né, então essa para mim é minha história, assim, que mais sofrida, mas também, assim, eu fiz do limão à limonada, porque eu aprendi, e hoje a questão da flexibilidade, para mim, é uma ferramenta que eu uso, né? Muito bem, palmas para as nossas convidadas, pela
coragem de compartilhar aí um pouquinho da sua história com a gente. Mas o que eu acho interessante nesse bate-papo aqui que vai, né, de momentos alegres, de lembranças divertidas para momentos desafiadores, é como essas memórias, algumas, sobram na nossa memória, né? Inclusive eu vi uma teoria de memória uma vez que dizia que o nosso cérebro, de alguma maneira, ele coloca rótulos ou adesivinhos em nossas lembranças. Então, por exemplo, se eu perguntar para qualquer uma de vocês, e para quem está acompanhando ao vivo também, o que você comeu na noite de terça-feira, 4 semanas atrás, provavelmente você não vai comer. Ou não vai comer, não, você não vai lembrar. Mas talvez se eu perguntar para você o que você comeu na última refeição que você foi fazer um date com o seu namorado, com o seu noivo, noiva, marido, esposa, enfim, provavelmente você vai lembrar o que você comeu. E a explicação que essa teoria dava é de que o nosso cérebro, ele rotula. Olha, essa lembrança tem um valor sentimental forte. Pode ser muito medo, muita ansiedade, muita excitação, muita expectativa, muito alguma coisa. E ele coloca numa pastinha de falar, isso aqui é legal. Coloca na pastinha de high tension, né? E você fica lá, essas coisas que a gente lembra. Mas é interessante como é que coisas como uma mudança, né, para uma família pode ter sido normal. No meu caso, era um bico de um carrinho de rolemã de madeira que nem lembro que fim que deu esse carrinho de rolemã, mas aquela memória me marcou, aquela memória foi um momento triste, um perrengue naquele momento. E eu era criança, né? Os adultos talvez estavam enxergando isso de uma outra perspectiva, achando talvez uma grande bobagem, ou nem percebendo que por acaso eu poderia estar sentindo alguma coisa daquilo. E hoje eu me vejo no lugar do adulto. Eu tenho um filho de 20, eu sei que a Joyce tem crianças que não são mais crianças, né? Qual a idade das suas pequenas grandes? As gêmeas estão com 18 anos. Muito bem, eu estou um pouquinho à frente, então o mais velho com 20, eu tenho o menorzinho de 7. Mas hoje eu me vejo, né? Eu lembrando assim um pouco da infância do mais velho e vendo o pequeno, eu me vejo no lugar desse pai que olha e fala, ai, quanta frescura, quanta polêmica por causa de pouca coisa. Não são só os filhos que reviram os olhos para os pais, você enquanto pai se vê revirando os olhos para um lamento do filho também, né? É muito curioso você falar isso, porque é uma questão comum nas famílias a gente fazer, às vezes, eu vou usar essa palavra, né, mas uma zoação com o filho. E a gente nunca sabe qual a proporção que vai ter e como que vai tocar e o filho carregar essa memória, né, associar isso a um sofrimento. Então, hoje é importante ter esse cuidado, a gente tem essas conversas, entende um pouco melhor como, né, funciona nosso cérebro, as questões neurais, as conexões, as associações. Então, hoje, enquanto a geração do seu pai, né, minha mãe, meus pais, os pais da Paty, talvez a nossa geração agora com filhos faça ainda isso, mas já tem esse diálogo para a nossa geração de 30 e tantos, 40, de que é legal eu fazer isso? Vou ficar zoando um desenho que meu filho se dedicou alguns minutos para fazer, mas não, assim, tá engraçado, porque ele tá aprendendo agora. De repente, se ele é muito novo, ele não tem a coordenação adequada, ou de repente, o filho mais velho, você tem um filho de 20 anos, tem algumas coisas que ele tá fazendo ainda pela primeira vez. Aqui no Japão, a maioridade é 20 anos, né? No Brasil, 18. Mas a minha filha, por exemplo, ela foi pegar um documento para mim na prefeitura. E eu pedi para ela pegar o documento, e aí ela trouxe o documento meu e do meu marido. E foi uma falha na comunicação, porque eu precisava do documento no nome dela. E aí ela falou, nossa, mãe, né, eu entendi errado. Eu falei, não, tudo bem, filha, você nunca tinha feito isso. Né? A gente nos comunicou bem, estava uma correria do dia a dia, mas, quer dizer, a compreensão, a percepção de ela tá fazendo pela primeira vez, ao mesmo tempo que ela não queria ter cometido aquilo. É necessário ficar de zoação ou a bronca que nós pais adoramos tanto dar, né? Então eu acho que é importante ter essa noção hoje, tem tanta informação a respeito, né? Pode tocar negativamente, né? Eu achei interessante a questão de você falar do desenho, né? Porque
tem esse lado da gente, às vezes, zoar o desenho. Fala, mas que raio de cachorro, isso aí tá parecendo uma vaca amassada, né? Alguma, assim, e pra criança, né, é a arte dela, né? A gente não sabe, às vezes, o impacto que isso tem. Né? Lógico que a família tem que ter o bom humor, tem que conhecer os seus limites, né? Toda família tem um momento de zoação, de encheção de saco, que é o normal, Sim. mas tem que saber os limites. E por outro lado, né, tem o fato de, por exemplo, a gente não saber celebrar as coisas, que mesmo um desenho, né, ou uma conquista simples, e a gente menospreza. Então eu queria pegar primeiro por esse lado da conquista e ouvir de vocês, né, que são aí pessoas que estão lidando toda semana com criançada aqui no Japão. Que conquistas vocês percebem, que alegrias que vocês percebem que essa garotadinha, né, que a gente chama de filhos de terceira cultura, e até você, papai, mamãe, vovó, tio, enfim, que não, ou mesmo você que já é gente grande e está assistindo aqui a live, porque a tia Paty, a tia Joy mandou para vocês o convite. Filhos de terceira cultura, é um tema interessante para você conhecer um pouquinho sobre isso. Eu tenho um contato de uma psicóloga que tem especialidade nisso. Infelizmente ela não pôde estar com a gente hoje. Ela mora na África, mas tinha um compromisso e não conseguiu estar com a gente. Mas a gente vai trazer ela aqui no Motiori para conversar especificamente sobre filhos de terceira cultura. O que é isso? Eu sou brasileiro, minha esposa é brasileira, meu filho vive no Japão, cresceu aqui, mas ele não é nenhum japonês, né? Se você tem filho aqui no Japão, você sabe o que é isso. Ou se você é o filho grande, você sabe o que é isso. Mas também não é brasileiro. Você acha o Brasil meio esquisito e o Japão meio esquisito porque você tá uma mistura no meio chamado de terceira cultura. É uma terceira cultura que surge do mix da cultura da família de origem com a cultura do lugar onde você vive e nasce uma outra coisa. Mas isso gera um monte de crise de identidade, ao mesmo tempo que um monte de oportunidades. Mas fica o tema, né, para você pesquisar depois. Mas enfim, nós temos os nossos pequenininhos aqui, os nossos grandinhos também, filhos de terceira cultura, muitos deles. Que alegrias, que conquistas vocês percebem eles tendo aqui no Japão, porque às vezes nós pais nem percebemos, né, vai passando a vida, né, e trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, a gente não percebe essas conquistas, mas vocês lidam com outro olhar, não é olhar de pai e mãe, olhar de educadora. E aí, o que vocês veem de conquistas? Diz aí, Patrícia. Conquista das crianças. Eu vejo, assim, que as crianças têm bastante dificuldade de celebrar. A gente, até hoje, a gente tem dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de celebrar as coisas, é algo que eu preciso trabalhar em mim, e assim, sempre que acontece alguma coisa boa, eu já me preocupo com o que vem depois, né? Mas eu tenho, não, vamos celebrar, vamos comemorar, vamos fazer uma dancinha lá para aproveitar esse momento. As crianças, eu vejo que elas têm dificuldade, porque a gente, querendo ou não, tá muito no automático, e reflete isso para as crianças também, né? Mas, pensando assim, o que eles trazem, eles, quando eles dão um grande salto com o idioma, isso impacta, tipo assim, nossa, eu consegui, né, cheguei aqui, eu não sabia, principalmente os kanjis, assim, quando eles começam a entender, a ler os kanjis, ali no primeiro, segundo ano, né, isso gera uma certa felicidade para eles. Uma outra coisa que eu vejo é quando eles têm a companhia dos pais, que é uma coisa tão difícil de ter. Então, quando eles fazem um passeio, quando chega a assumir, dar uma saidinha, ou até mesmo quando eles vão pescar, eles trazem isso, que há uma felicidade para eles, que há uma conquista para eles. E, obviamente, que aí é uma coisa que a gente entra vamos dizer assim, no básico, é quando eles conseguem alguma coisa, né? Quando eles ganham um presente que eles querem muito, um videogame, uma roupa maneira, assim, uma marca, né? Os adolescentes já ali, quem tá na fase dos 10, 12 anos, já gosto, os meus alunos nessa fase, assim, o pessoal do Chocho já vem, porque eu gosto de um Jordan e tal, e aí tu fica assim, Jordan, já tô falando de marca, gente, como assim? Então essa questão do presente é muito valorizado e sempre foi, né? Como o Carlinhos mesmo trouxe as memórias dele, era do violão, era da bike, né?
que marca. Então, assim, a primeira coisa que eu percebo são os presentes, e aí depois é o tempo com os pais, que eles gostam, né, e às vezes nem os pais percebem que eles estão curtindo, por mais que eles estão lá, tipo assim, ai que droga, vou pescar, porque ninguém sai feliz pra pescar, né? Tipo, ai, meu pai me convidou pra pescar, ai que saco, eu quero ficar no game, mas quando eu tô lá, eu no fim das contas eu gostei dessa experiência de ir pescar, porque foi uma coisa nova pra mim, e principalmente porque eu tava com a minha família, foi legal. Então, a gente já ouviu várias vezes que as crianças gostam de pescar com os pais. E até a gente mesmo se surpreende, porque, tipo, nossa, que legal pescar, né? Era uma coisa que, sei lá, eu fazia com a minha família, e hoje ver algumas crianças fazendo, e elas gostando disso, até eu comemoro. E com a questão da escola, então, é quando eles percebem, assim, os avanços deles, né? Ou seja, por exemplo, na obtenção, no conhecimento do idioma, ou até mesmo para quem tem bastante dificuldade com a comida, conseguir comer um alimento diferente. Porque quando as crianças brasileiras, elas entram na escola, algumas têm essa dificuldade, né? Principalmente quando vêm do Brasil. Então, aí, quando elas percebem, assim, que elas começam a gostar do peixe, ou de um alimento, sei lá, eles experimentam na toa e acham bom, algo do tipo, rola um tipo, mas eu tô aqui, ó, comendo comida japonesa, né? É bacana, é muito bom ouvir isso deles. Muito bom. E você, Joyce, lembra de alguma coisa, além do já citados por Sensei Patrícia? Não, eu quero abrir um parêntese aqui para voltar, porque falou de conquista e como que eu não citei de uma memória mega feliz? Eu ganhei uma Calói Ceci rosa de cesta. Essa merece palmas. A Calói Ceci rosa, muito bem. Eu ganhei uma barra forte, aquela barra circular vermelha. Gente, as minhas bicicletas eram as bicicletas que a minha irmã usava, e eu tinha um ranço disso, eu não tive uma bicicleta minha. De bicicleta eu gosto. Mas era igualzinha a tua, Ceci rosa. Ai, gente, pois é. Quem é aí 80, um pouquinho antes, vai entender a referência, depois vocês vejam na internet uma Calói Ceci fofa. Bom, sobre conquistas aqui enquanto educadora, né, no dia a dia, ou mesmo nas famílias que eu tenho a chance de observar, e se tratando de famílias de imigrantes, né, nós estamos aqui no Japão, então eu vejo que quando eles começam a entender o japonês, eles se sentem mais inseridos na comunidade japonesa. Logo, se estão em idade escolar, né, uns 7, 8 anos, eles já conseguem se comunicar bem e fazer amigos. Então, eu vejo um salto gigante, assim, da percepção dessas crianças, né, nessa faixa etária, um pouco mais velhas, até uns 10 anos, de falar, poxa, né, eu tô conseguindo me comunicar. E aí, em derivado disso, consigo me comunicar no idioma social da escola, consigo fazer amigos. Então, acho que essas duas conquistas eu vejo, assim, que são bem significativas, e parabenizo todos os pequenos aí que estão, né, nesse esforço e conseguem atingir esse objetivo. Aí, no âmbito familiar, o que eu acho que a maior conquista, né, que quando as crianças gostam de celebrar, que elas obtêm, é quando são ouvidas. E é muito, nossa, mas são ouvidas? O que ela está falando, assim? É porque nós, enquanto adultos, e acho que isso é global, não apenas no Japão, a gente tem uma vida corrida, porque a gente quer dar conta de diversas atividades, e as crianças também têm as atividades delas. Então, às vezes, a gente não deixa a chance da criança falar o que quer. Então, ela não é ouvida. Então, quando elas falam, minha mãe me ouviu, né, o meu pai me ouviu, entendeu o que eu estava pedindo, elas celebram isso, elas sentem uma conquista, que elas estão ali envolvidas na família, né. Recentemente, eu tenho um amigo de 7 anos, fofo, e nós íamos sair num sábado, íamos depois do Chocho, nós íamos sair, ele e a mãe, e ele queria ir num parquinho próximo da casa dele, que eles sempre vão. E como eu não tô sempre no passeio, a mãe queria ir num parquinho diferente. Aí, enquanto a mãe colocava o calçado, que aqui no Japão, né, a entrada de colocar o calçado é pequena, gente, então saiu o filho, saiu eu, e a mãe tava lá calçando o sapato dela. Aí ele falou pra mim, eu não quero ir no outro parque, eu quero ir nesse perto de casa. Aí eu disse pra ele, fala pra sua mãe, ela não vai me ouvir. Aí eu falei, tenta falar pra ela.
E aí, quando a mãe saiu, ele falou, mãe, vamos nesse mesmo, né? Eu quero ir nesse aqui, não precisa ir no outro. Aí a mãe, ué, mas a gente falou que pra tia Joyce que ia no outro, a gente já disse que ia. E aí ele falou, mas a gente pode ir nesse aqui, a gente vai jogar bola. Aí ele olhou pra mim, a gente vai jogar bola nesse aqui, né? Eu falei, sim. Aí a mãe cedeu, e ele assim, nossa, ela, né, a gente vai aqui, super feliz. Então, quer dizer, uma coisa muito, assim, parece pequena, mas, assim, ao longo de diversas vezes se torna grande, né? A criança se sente acolhida na família. Então, acho que é algo que, geralmente, quando eu vejo eles conseguirem ser ouvidos, eles celebram. Eu tenho importância, né? Eu acho que vem esse sentimento de, tipo assim, nossa, o que eu falo tem valor, as pessoas, eu tenho uma importância, eu participo, eu tenho uma participação, eu faço parte dessa família, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente é do coletivo, a gente gosta de estar integrado em alguma comunidade, e para se sentir integrado, ter conexão, é importante que a gente tenha voz, né, assim, no sentido de o que eu preciso, né, as minhas demandas, e às vezes a gente vai podando isso de crianças. Eu não estou aqui julgando, nem, né, dizendo que é sobre o certo ou errado, mas o melhor, porque quando a gente passa a ouvi-los, a gente passa a ter um relacionamento melhor e uma chance de ser ouvido, que é o que eu sempre converso no universo, assim, né, de educação, de parentalidade. A gente precisa ouvir, que aí a chance de sermos ouvidos, porque temos uma conexão estabelecida, é muito maior. Como eu falei, né, eu perdi meu pai muito cedo, então hoje grande eu fico imaginando, né, como é que será que é conversar com o pai quando você tem 40 anos? Eu não faço ideia, né, porque eu nunca conversei com meu pai quando eu era adolescente. Tinha um tio que tentava se aproximar e ser aquela figura masculina, você tem um primo mais velho que tenta em alguns momentos se aproximar e percebe, né, que a criança precisa dessa figura masculina por perto também, e vai ali, tenta ser presente, né? Minha mãe ficou solo por um bom tempo, depois casou de novo, né? E foi viver a vida dela. Mas é um desafio, né? Essa questão de você ouvir. Como eu não tive essa experiência, óbvio que já falta buraco na minha experiência para, né? Normalmente dizem, né, que você olha para a tua experiência familiar e tenta copiar, ou você olha para a tua experiência familiar e fala, não quero isso de jeito nenhum, e tenta fazer diferente. Muitas vezes a gente tenta fazer diferente e fica igualzinho. Mas no meu caso eu nem tinha referência, porque eu perdi muito cedo. E aí quando eu fui ter o meu filho, viver pré-adolescência, adolescência com ele, óbvio que deve ter tido um monte de aberrações nessa relação. Mas eu tive a oportunidade de trocar ideia, de chegar até inclusive num momento de pedir perdão. Falar, filho, agora que você entende as coisas, vamos dar uma volta que eu quero conversar algumas coisas com você. Sobre a minha relação com você na infância, na pré-adolescência. E joguei limpo com ele. Falei, errei nisso, fiz muito errado isso aqui eu não sei se foi muito bem, mas só quero que você saiba que eu não tinha referência, eu não sei fazer isso. Você foi a cobaia. Eu aprendi a fazer fazendo, sabe? Diga. Carlinhos, seu filho sabe como é conversar com um pai de 40 anos. Isso vale muito. E hoje ele tem 20, né? Mas às vezes ele comenta que o pessoal, amigo dele, acha estranho ele mandar mensagem pra gente e falar, pai, vou sair pra tal lugar, tudo bem? Ele tem 20 anos, tem o carro dele, tem o dinheiro dele. Não pode. Tá. Mas é engraçado. Ele fala, cara, você vai pedir pro seu pai? Vou avisar ele que eu tô indo. Ou pra mãe, né? Mas é engraçado que hoje a gente tem essa ponte de relação e ao mesmo tempo que, por um lado, né, você bonitão, não, imagina que eu vou me colocar como alguém que errou pro meu filho, né? Ou que alguém que possa ter cometido uma falha. Aí eu joguei limpo com ele, falei, eu acho que tem coisas nessa vida, na época ele devia ter uns 15, 16 anos, eu acho que eu pisei na bola em algumas coisas, eu queria dizer isso pra você. Nisso eu acho que eu não fui legal, isso aqui. E é engraçado que não destruiu a relação, né? Esse diálogo construiu a relação, e hoje, felizmente, eu tenho um filho de 20 anos que é meu parceirão. Curte meus videozinhos no TikTok, não tem mais TikTok, que eu tentei para testar a mídia, no meu negócio é YouTube e Facebook e Instagram mesmo, aí eu desisti do TikTok. Mas ele curte o videozinho, ele comenta, ele apoia, ele me ajuda, e isso é bem divertido. Mas tem essa questão da gente não valorizar esses momentos. E aí eu queria ouvir um pouquinho assim de vocês
de sugestões, né? Vocês aí com esse olhar de educadoras, como é que a gente consegue valorizar essas pequenas conquistas? Poxa, pela primeira vez, meu filho conseguiu tirar 70 pontos na prova de Candi. Sempre tirou 25. O dia que tirou 70, que não é uma nota maravilhosa, mas caramba, né? Para quem tirava 20 e tirar 70, só que às vezes a gente olha e fala, ah, tá, pô, que legal, falta 30 para 100. Não fez mais que a obrigação. A gente ouve muito essa frase, né? Mais um pouquinho. Já falei. Mais um pouquinho e você chega em 100, né? Se esforça, né? Falta um pouquinho de vontade aí, né? E a gente tem esse hábito, né? Provavelmente com a gente mesmo, né? Mas com os pequenos, né? De não incentivá-los. E aí, o que a gente pode fazer, né? No cotidiano, que também nem tudo precisa virar uma viagem para Disney ou uma viagem para Flórida, né? Como é que a gente pode, no cotidiano, sei lá, dar atenção, né? Vocês falaram de ouvir, né? Tem a questão da escuta ativa, né? Que tem uma frase que é interessante, né? Que a gente escuta muito assim, né? Vou pegar aqui, para quem está no podcast, eu estou com um negocinho na mão fazendo de conta que é um telefone, aí a pessoa começa a falar, você faz assim, dedinho assim para cima, ó o barulhinho. E aí você faz assim, ó. E o que você acha, pai? O que você acha, pai? Hã? O quê? Aí você já foi, né? Já tava lá vendo o vídeo com legenda e a mente já tinha ido embora. E tem esse negócio chamado escuta ativa, que é você prestar atenção nas coisas, que para mim é um desafio esse negócio. Mas aí, como é que a gente pode, no cotidiano, em talvez pequenos gestos, em, sei lá, nos 5 minutos de alguma coisa, valorizar essas pequenas conquistas, né? Vocês falaram aí de fazer um amigo, conseguir tirar uma nota na prova, conseguir aprender uma expressão em japonês. Como é que a gente consegue celebrar isso de maneira cotidiana, mais normal, assim, sem grandes investimentos, né? São pequenas celebrações. Como é que a gente pode tornar isso especial no cotidiano? Eu gosto muito da ideia de criar movimentos, né? Então, para mim, dancinha, lá eu tô sempre né? E eu faço comigo e eu faço com as crianças. Eu gosto muito de bater palma. Então, assim, de mostrar que demonstrar, né? Botar para fora essa alegria. E também eu gosto de perguntar como que as crianças se sentiram. Porque às vezes elas veem o desenvolvimento, né? Ah, legal, eu consegui 70 pontos. Tá. E acabou. E como que foi? Tu conseguisse 70 pontos? Tu vibrou? Então, e agora? Vamos fazer um uhul? O que tu precisou para chegar nesses 70 pontos? Porque daí tu traz uma questão de reflexão, né? Para a criança e não fica muito nessa dependência da busca e do elogio, da busca de aprovação de uma pessoa. As crianças e os jovens, elas buscam aprovação. Então, por exemplo, muitas vezes as conquistas vêm porque ela está se esforçando para fazer algo, para ter a conquista, para ganhar aprovação. Não é para a felicidade dela mesmo, né? Então, assim, e a gente corrobora com essa aprovação quando a gente fala, por exemplo, ai, parabéns, como você é inteligente, né? Faz lá a dancinha e acabou. Então, assim, foi legal, ela ganhou um parabéns, como você é inteligente, cada vez mais ela vai querer isso. Então, ok, é legal, é bom, mas esse ganho de 25 para 70 pontos é muito. Olha tudo que ela fez. E é importante a criança refletir sobre isso. Então, a gente perguntar, olha, como que você está se sentindo? O que você fez? O que foi necessário para alcançar isso, né? E aí ela vai trazer, foi necessário estudar, foi necessário me concentrar, foi necessário, enfim, várias coisas. Foi necessário eu deixar de jogar videogame por um tempo, né? E aí ela vai entendendo que para ter conquistas, a gente precisa ter um trabalho, né? Se antecipar e fazer coisas. E também, ok, beleza, agora tu já sabe que quando tu precisar de novo para a prova, tu pode fazer isso. E como que tu quer curtir esse momento, né?
dar essa opção para as crianças é uma forma muito positiva também. Você quer fazer uma dancinha, você quer jogar bola, quer jogar videogame, quer comer uma coisa especial. Eu acho que é interessante a gente oferecer isso, porque daí também gera uma questão de tomada de decisão, né? O que me faz feliz? Porque a Patrícia gosta de fazer a dancinha, mas talvez a Joyce não. A Joyce gosta de ir no restaurante e celebrar com os amigos, a família, enfim. Então, cada um de nós gosta de celebrar de uma forma, né? Oferecer isso para a criança. E às vezes a gente só vai lá e fala assim, parabéns, que bom, que inteligente você foi. Acabou. E a celebração dura muito pouco, né? O meu mais velho, quando ele ia celebrar as coisas, a gente falava, cara, vai, você pode escolher o que a gente vai comer para celebrar isso aí. Era engraçado, porque a gente já ficava, ai meu Deus, a gente vai, o que será que vai vir, né? Eu quero comer macarrão. Uma coisa simples, né? Filho, a gente vai macarrão, a gente come todo dia. Para celebrar, o que você quer? Eu gosto de macarrão, eu quero macarrão. Macarrão porque eu escolhi que eu vou comer macarrão naquele dia. Quero macarrão. Mas sim, que macarrão? Macarrão, aquele molho vermelho, macarrão. E é engraçado, o pequeno ele pede macarrão ainda. O pequeno ele ainda tem, a gente brinca, né? Que o pequeno que você fala assim, escolhe o que a gente vai comer. Carê. Pratos elaboradíssimos, né? Muito, né? Que é um negócio que você pega uma caixinha pra cozinhar, uma caixinha com o negócio pronto, joga e tá pronto. Mas é engraçado, né? Que o que traz essa sensação de valor, às vezes não é a complexidade, né? Às vezes é variável. Negócio... É a pescaria, né? Que é coisa mais simples do que ir na praia pescar, mas tem um valor tão grande para as crianças. Às vezes é curioso você e a Patrícia trazerem isso, né? De que você falar, meu filho, a gente podia escolher qualquer coisa, meu filho escolhe algo simples. E a Patrícia justamente pontuar que é importante a gente saber o que cada pessoa quer, porque varia o modo de cada um celebrar, né? Então, eu acho que, partindo disso que ela dizia, né, sobre o valor que cada escolha tem, o que a pessoa prefere, a preferência da pessoa, ouvir o filho na maneira como ele quer celebrar, acho que, né, considerando que você perguntou, eu acho que uma dica, assim, uma dica não, uma sugestão, é o relacionamento, né? Você conhecer o seu filho, conhecer as preferências, a gente segue tantas pessoas, tantos perfis em redes sociais, as próprias crianças sabem tanto sobre jogos, por que não nós seguirmos o perfil físico real dos nossos filhos e entender quais são os likes que eles dão, do que eles gostam na vida cotidiana, e aí no dia a dia, realmente. E a mesma coisa eu acredito muito nessa relação equilibrada, na qual a gente escuta eles também nos escutam. Sem palestrinha, por favor, né? Nós, pais educadores, temos esse hábito magnífico de querer falar que a gente já sabe tudo e que a gente sempre fala, assim, um zilhão de coisas, quando que a gente pode falar de maneira divertida e ouvir também, e nós falamos nossas preferências. E aí eu acho que, então, melhora o relacionamento, evidentemente. É claro que é importante nós, enquanto famílias imigrantes, pensarmos nas questões do idioma, nas questões de notas escolares, que são essenciais para a vida. Mas, por exemplo, o projeto Chocho de Desenvolvimento Socioemocional, além de priorizar, né, falar a respeito da necessidade de priorizar essas questões escolares, né, de aprendizado, a gente fala muito também a respeito de emoções, de relacionamentos, de comunicação. Então, eu acho que nós, enquanto pais, aí de modo geral, em qualquer lugar do planeta, devemos pensar que, além da gente ter uma percepção com os nossos filhos e apoiar a vida escolar, estar lá, tem diversos vídeos na internet de quanto as crianças ficam felizes quando os pais aparecem em apresentações escolares, enquanto as crianças ficam felizes com apoio, precisa de um lugar seguro, minha mãe chegou, nossa, minha mãe veio, meu pai está aqui. Então, é claro que eu não estou falando aqui para negligenciar a vida escolar, não é isso. Mas eu estou falando, o que eu quero trazer é a respeito da importância dessas questões que falam de habilidades, soft skills, habilidades que são de cunho emocional, né? Que hoje são tão, eu não sei se negligenciadas, eu não sei como que a gente pode colocar. A sociedade está de um modo que isso está um pouco deixado de lado.
eu tô bom em matemática, no caso a gente aqui no Japão, né, no idioma japonês, mas às vezes eu não tenho habilidade para me relacionar, eu não lido bem com as minhas frustrações. E se o pai ou uma mãe está observando isso no lar, ele tem que buscar como que ele pode melhorar isso. Tá aí projetos, tem informações, se necessário, outros especialistas de saúde ou psicoterapia. Por que que isso é importante? Porque se nós, uma pessoa, uma criança, não está conseguindo na infância lidar com tudo isso, é pouco provável, né, com as frustrações e a comunicação, é pouco provável que durante o desenvolvimento dela, chegando na adolescência até a vida adulta, ela vá conseguir ter um olhar para as outras questões escolares. Então, quer dizer, se eu não lido com a frustração, se eu vivo irritado, se eu não me adapto, se eu não tenho flexibilidade, dificilmente eu vou conseguir prestar atenção em matemática. Dificilmente eu vou conseguir desenvolver, além do japonês, melhorar o português, aprender o inglês. Tem uma educadora, aliás, uma psicóloga, ela chama Vera Nunes. Ela tem um livro muito legal que chama As Emoções na Educação. Eu vou verificar o título, depois eu passo corretamente. Mas ela fala a respeito disso. Como que... É claro que a gente sabe que se eu não tiver... Tem várias questões sociais, mas se eu não estou bem emocionalmente, como que eu vou me dedicar a outras questões? Então, eu acho que é bem relevante pensar nesse aspecto também. E aproveitando que a Joyce está falando, justamente o Chocho foi criado, né? A gente iniciou o projeto por ver isso, por ver essa necessidade de trabalhar as habilidades socioemocionais, né? E o quanto, às vezes, a família... ela está apegada na parte do conteúdo acadêmico, né, ao japonês, à matemática, ciências, o próprio português, e esquece de olhar para esse lado. E assim, a gente sabe que os estudos demonstram que a criança que consegue lidar com as suas emoções melhora o desempenho escolar, né, porque consegue ter maior concentração, consegue resolver, lidar com os problemas, né, resolução de conflitos. E essa semana eu tive uma experiência bem interessante que, assim, mostra um pouco da realidade das crianças e dos jovens aqui do Japão. Eu estava conversando com um menino, e ele é um aluno que eu atendo, e a gente estava falando sobre as coisas favoritas, comidas favoritas, né, e ele falou assim, eu não sei do que eu gosto. E um pré-adolescente. Então, olha a questão de, tipo, eu não gosto de nada, qualquer coisa pra mim tá bom. É uma certa apatia que a gente também enfrenta, uma falta de autoconhecimento, né? E que bom que, por exemplo, a criança sabe, ela pede macarrão e tá simples, mas ela sabe que ela gosta disso, né? Aí eu comentei com ele, e outras coisas. A gente foi explorando outros favoritos, assim, e vimos essa necessidade de trabalhar esse autoconhecimento, né? Para quê? Porque eu preciso saber quem eu sou, o que eu gosto, para poder usar isso e celebrar na hora de, eu quero ir comer um sorvete napolitano, porque esse é o meu favorito e não tem no Japão, né? Mas também para a gente conseguir botar limites, né? Porque se eu não sei o que eu gosto, mais para frente na vida social, nas relações humanas, eu não vou conseguir colocar limite. E aí a gente cresce, adultos, sem impor limites. Poxa, eu nunca tinha pensado por esse lado, que você não saber, né, os seus gostos, os seus até onde eu vou, você vai ter dificuldade de dizer até onde o outro pode ir. E eu gostei muito da ideia da Joyce de nós sermos o algoritmo dos filhos, né? Conhecer o perfil deles, conhecer o que eles curtem, o que eles não curtem. Eu vou aproveitar aqui que a gente está compartilhando também, trazer aqui. Márcia Takinami disse, Joyce maravilhosa, palminhas. A Kellen Santos falou boa noite, também o Robson Yamamoto. A Lia Sakai está participando bastante aqui no chat ao vivo e ela deixou uma observação aqui. Acho que a maior parte dos pais aqui no Japão não encontram tempo na rotina corrida do trabalho, mas a ideia de até mesmo celebrar uma jantinha escolhida pela criança já traz essa sensação de valor e ela deixou um coraçãozinho. Muito bem, realmente. Contribuições maravilhosas da galera que está aqui no chat ao vivo. Obrigado por você que está acompanhando a gente aqui no bate-papo.
Por outro lado, né, acho que a gente tem essa questão da gente não valorizar a alegria, não valorizar a conquista, mas a gente tem a questão também do menosprezar não só a conquista, como menosprezar a dor também, né? Encarar que coisa é frescura, né? Hoje eu vejo, né, como a minha dor da infância formou quem eu sou hoje, né? Hoje tem desafios que eu encaro na vida adulta, na relação familiar, profissional, no desenvolvimento pessoal, que está diretamente conectado com a maneira que eu encarei minha vida na infância, como minhas experiências me marcaram. Talvez algumas experiências foram bem trabalhadas e, como disse a Patrícia, né, ela cresceu a partir daquilo e agora consegue encarar mudanças de maneira positiva, mas com certeza tiveram experiências que eu tive no passado que não foram bem trabalhadas e hoje eu tenho que trabalhar isso depois de grandinho, né? Mas eu tenho ouvido, né, e conversando com galera aqui, né, comunidade brasileira no Japão, uma coisa que tem me inquietado, e na verdade foi por isso que eu chamei vocês aqui para a gente prosear, né? A Joyce, eu não sei se ela tá na aguinha ou no cafezinho, na caneca da Podosfera Nipo brasileira. Ah, coisa linda, olha que caneca bonitinha. Água, da Podosfera Nipo brasileira, aguinha. E eu chamei vocês por causa de uma inquietação, que é o fato de que eu tenho ouvido de muitos pais e amigos e conhecidos de que filhos estão encarando crises de ansiedade, pré-adolescentes, que na minha cabeça é criança que devia estar fazendo zona pela rua, tá tendo crise de pânico de ter que usar aquele saquinho de papel para conseguir estabilizar a emoção, para conseguir encarar uma atividade simples de escola, entra em crise de pânico. Pessoas, garotinhos e garotinhas que estão saindo da pré-adolescência, entrando aí nessa faixa de 15 para 16 anos, tendo a necessidade de fazer acompanhamento psiquiátrico com o suporte da medicação para conseguir ter uma qualidade de vida, e isso tem me inquietado, né? Porque, felizmente, muitos desses pais perceberam a importância disso e estão procurando cuidado. E a gente ouve relatos de pais que acham que é frescura de adolescente. O filho está tendo crise de pânico, o filho está desistindo da escola e quer ficar trancado no quarto e não quer sair. O filho está com uma depressão feroz e não consegue ir para a escola. E tem pai que não se liga de que isso é sério. Mas, enfim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, no cotidiano, né, do trabalho de vocês, conversando com pais, dentro do Chocho, fora do Chocho, literatura, né, vocês, a Patrícia, a Joyce talvez um pouquinho menos, mas ela tem o podcast dela e ela tem a comunidade do podcast lá do Cotidianices, fica aqui o jabá pro Cotidianices, né? Tem a Patrícia que tem participado de outros podcasts e fóruns e recentemente foi lá numa paradinha cheia dos estrangeiros. Meu filho foi numa paradinha dessa uma vez, uns anos atrás. Ele encarou lá o negócio, nem sabia falar inglês direito, mas se meteu lá numa escola lá, ficou um final de semana inteiro enfiado lá dentro tentando falar inglês, mas ele voltou muito feliz pela experiência. Mas enfim, o que vocês têm ouvido, né? O que tem inquietado o coração dessa garotada? Que talvez a gente que é pai, né, já, né, como eu comentei com vocês no Zap Zap antes da gravação, cara, eu tô preocupado com o valor do dólar, eu tô preocupado com a possível crise econômica que a gente vai encarar de novo, né? Que saco, desculpa a expressão, mas caramba, a gente saiu da crise econômica do Mundial, do Banco Lima lá, entrou no tsunami, pandemia, agora de novo, e a gente fica vendo notícia de guerra, e a América se estranhando com a China, e aí parece esses problemas tão gigantescos, que quando o filho vem falar assim, poxa vida, gosto da menina e ela não me dá bola, fala, vai te catar, moleque, vai mandar de skate, para de mexer o saco, né? Não é o caso aqui em casa, mas vocês entendem o retrato, não é o meu caso, o meu tá namorando, tá firme, tá feliz, né? Tá aqui andando de skate, surfando, tá dançando, feliz da vida. Mas quando a gente, como pai, tá encarando essa perspectiva de futuro, né? Eu quarentão, o que eu vou fazer da vida? Como é que vai ficar a família? Vai ter trabalho? Não vai ter trabalho? Como é que vai ficar as finanças? E o filho tá preocupado porque o amiguinho pegou a borracha dele. Você fala, mano, olha, tá tendo guerra na Ucrânia, eu quero lá saber da sua borracha, entendeu?
Mas é uma dor pra ele é real, pra ele aquilo é a guerra. O amigo que quebrou a borracha dele no meio de pirraça é a guerra dele. Não interessa se a Rússia tá bombardeando a Ucrânia, a guerra dele é a borrachinha que o amigo quebrou de sacanagem. Mas, enfim, o que vocês ouvem nesses relatos, nesses contatos com as famílias, ou com os adolescentes, com as crianças? Quais são as dores dessa garotada? Porque não são as minhas dores. Eu cresci no interior de São Paulo, no Brasil, no meu país. Eu não sei o que eles vivem, né? Quais são as dores que eles relatam, que vocês percebem nesse cotidiano aí de anos de tchotcho, né? Diz aí. Vamos lá. Uma das coisas que eu vejo muito é a questão da autoestima, da comparação, né? Então, crianças e jovens se comparam, sempre se compararam, eu me comparava com os meus amigos, né? Mas hoje muito mais porque existem as redes sociais. E eu tô lá o tempo inteiro vendo e curtindo o que os outros fazem. Então a vida do outro é muito melhor, né? O que o outro faz, os lugares que o outro vai é muito mais bacana. Eu tô em casa o tempo inteiro, que saco. É muito comum no perfil dos jovens, se vocês entrarem no Instagram, vocês verem que eles quase não têm postagens, publicações. O maior número de publicações de fotos, por exemplo, é dos adultos, da faixa de... Os cringes. 30 anos, né, para cima, as pessoas postam muitas fotos. Os jovens, eles não postam. Se você entrar num perfil, por exemplo, o perfil dos meus alunos, eles têm 3, 4, 10 fotos. É uma foto do pé, uma foto do poste, dá uns negócios nada a ver, assim. Tipo Tumblr, olhando pro nada. E há umas fotos que, tipo assim, não fala nada sobre eles, muitas vezes, né? Mas eles passam o tempo inteiro nas redes sociais. O que eles fazem? Seguindo 2.000 pessoas, né? Exatamente. Então, eles têm seguidores, eles seguem o mundo inteiro e passam a maior parte do tempo vendo os stories ou os feeds. E aí eu fico me comparando, que tipo, a minha vida, que droga de vida que eu tenho, que ninguém me escuta, que eu não faço nada de legal, que eu não vou em nenhum lugar, e eu tô aqui, eu só tenho o game e as redes sociais pra, né? Eu escuto demais, assim, das crianças e jovens, que eles jogam game porque eles estão entediados. Isso pra mim, assim, eu tenho escutado demais essa palavra. Eu tenho tédio. E eu concordo com eles, porque eles ficam saindo da escola, já estão cansados, não querem estudar, fazem ali o básico da lição de casa. E aí, o que eu tenho pra fazer? Celular, videogame, né? Antigamente a gente via televisão, a gente via desenho, a gente via o Chaves, as novelas. Hoje em dia eles ficam no celular. Só que eles passam nas redes sociais ou nos games e eles começam a se comparar. Essa comparação afeta a autoestima, que eles não acreditam neles, não gostam do que eles veem, eles sempre querem ter uma vida muito melhor, né? Então, uma das coisas que eu vejo uma dor muito grande é a comparação. Outra ninguém gosta de mim, vindo da autoestima, né? E aí eu tento me isolar. A vida nas redes é mais segura do que a vida na rua. Então, por exemplo, para eu socializar, para eu ter amigos, eu preciso ir para a escola, para a rua, para encontrar as pessoas. E aí, os jovens hoje em dia, eles socializam pelas redes sociais. Só que é muito mais seguro tu ficar atrás de um celular do que tu ter que te expor, né, lá na rua. E aí eu fico em casa, porque para mim é mais seguro. E vem a síndrome do hikikomori, né, que é muito comum aqui no Japão, entre os japoneses, e os brasileiros também estão sofrendo disso. A gente não percebe, porque a gente acha que a criança que está dentro de casa, é melhor estar dentro de casa, está mais seguro. Isso é uma realidade do Brasil. Aqui a gente vive no Japão e os jovens, as crianças poderiam estar explorando mais, né? Indo em parques, brincando, desfrutando dos ambientes que a cidade oferece. E não, eles preferem ficar em casa porque é aquele ambiente seguro, porque eu me isolo socialmente, porque eu não preciso me comparar. Então eu vejo muito grande a questão da comparação, do isolamento, né, da autoestima. Isso para mim é o que mais pega. O que a Joyce tem para compartilhar?
Partindo do que nós estávamos conversando, né, no começo, sobre conexão, sobre ser escutado, sobre relacionamento, eu acho que algumas lacunas nessa maneira que seriam o recomendado, algumas lacunas geram isso que o Carlinhos retratou, que vê em algumas famílias, da ansiedade, ou mesmo da depressão, da síndrome do pânico. E eu acho que, assim, do que eu ouço, os relatos que eu ouço, o que mais pega, além do que a Patrícia apontou, que eu concordo plenamente, é a questão de autonomia. Porque a gente vê, né, que com o advento da busca ou de controle, porque a gente tem uma tecnologia que é óbvio que a gente precisa supervisionar, que os filhos usam sempre, mas não só na tecnologia, como no cotidiano, a gente não permite que o filho tenha autonomia, a gente não promove isso. Desde a tenra infância até na adolescência, tem filho que o pai o tempo todo está no busca para saber onde o filho está, o filho sendo um pouco mais velho. E na nossa época a gente não tinha alguém gerenciando onde a gente estava. Se a gente chegava alguns minutos atrasado, a gente falava, pô, mãe, desculpa, eu me atrasei porque eu fiquei conversando com os meus amigos. E a mãe dava uma bronca, falava, olha, né, você não deveria ter feito isso, porque é perigoso. E aí a gente aprendia. Hoje não tem essa ação. Tudo bem, os tempos mudaram, Joyce. Então por que você está comparando, está criticando isso? O problema é que quando a gente tira um imprevisto de um adolescente, ou quando a gente tira uma criança de escolher a roupa que vai vestir, a gente tira a autonomia dela. E aí pode resultar, né, uma das razões que pode resultar nisso, né? Porque, eu não sou visto, eu não sou ouvido, eu não tenho relevância, logo é indiferente à minha existência. E, nossa, que grave, mas aí, é claro, com um conjunto das coisas que estão sendo pontuadas aqui na live, como a Patrícia falou, né? Então, acho que é algo que também que atenua essa situação de jovens e adolescentes aqui, imigrantes no Japão, né, brasileiros no Japão, e também em todos os lugares do mundo. Eu escuto amigos adolescentes no Brasil que estão também recorrendo à medicação para conseguir lidar com a ansiedade. Em decorrência da pandemia, a síndrome do pânico está bem latente, né, no Brasil, que a gente teve, eu acho que as restrições um pouco mais ampliadas do que aqui no Japão, a pandemia, a gente teve restrições, mas eu acho que foi numa escala talvez um pouco reduzida, se a gente olhar para a realidade brasileira. E eu também acredito que, como a Patrícia estava falando agora, eu não posso deixar de falar, porque eu adoro redes sociais, gente, adoro. E eu acho que deveria ser uma aliada, mas até nós adultos achamos a grama do vizinho mais verde. E às vezes a gente não consegue, nós adultos, refletir que a pessoa vive aquela realidade porque é daquela forma para ela. Se eu tiver a casa dela, o calçado dela, eu posso me inspirar nela, mas eu não vou ter aquilo que é dela, porque caso eu me inspire nela e tenha aquelas coisas, não significa que vai ser para mim o que eu acho que é para ela, ou a felicidade que eu acho que ela tem, porque é tudo uma presunção. As pessoas sempre falam, ai, Joyce, você está sempre se divertindo, sempre risonha, alegre. Não é porque eu tenho esses trejeitos em redes sociais que eu sou assim o tempo todo, porque a gente também tem situações desagradáveis. E então tem dias que eu tô triste, tem dias que eu não tô com esse perfil de alegria, não tô risonha. E como você pontuou, Carlinhos, às vezes eu acho também que a gente não quer ouvir falar sobre isso. Você disse, às vezes o pai não tá dando, ou a mãe, né, a família não tá escutando aquele clamor, né, do adolescente ou da criança. Falar, vai passar, não é nada. Eu acho que é uma coisa nova, então eu também não é que eu tô passando pano para os pais que não querem olhar, né, mas eu acho que é uma coisa nova, e tanto o que a Nabecast faz, como o Projeto Chocho, eu tento falar com as pessoas enquanto educadora, a gente precisa dialogar mais sobre isso para transformar em ação. Porque tem gente que não faz porque não se sente com ferramentas para isso. Então, vamos conversar sobre isso, leva para a roda de amigos, tem aqui veículos na internet, é o caminho. É interessante a Joyce trazer um ponto que ela fala que é novo, né? Porque se a gente for pensar a nossa geração,
levava as dores para a família, reclamava de alguma coisa que acontecia na escola e tal, e os pais falavam assim, isso é besteira, não é nada, né? Eu lembro que eu tive uma situação que eu sofri bullying, eu achava que era bullying, né? E meu pai e minha mãe disseram assim, tu tá preocupada com isso, vai estudar que tu ganha mais, deixa essa menina de lado, e era isso, né? E aí, eu, não tendo opção, tive que lidar com a situação e acabei fazendo isso, né? Foquei, mudei o foco lá do bullying, que eu me sentia mal, para situação de, ok, vou estudar, vou fazer por mim, e tá tudo bem. Só que hoje, quando a gente fala disso, a gente esquece que, de certa forma, nós, como seres humanos, nós estamos mais emotivos, né? Nós falamos mais das nossas emoções. Antigamente a gente não falava, era besteira. Então, as crianças também sentem mais. Apesar de, por exemplo, eu lembro que quando a gente começou o Projeto Tiote há 4 anos atrás, a gente fez assim, um processo de educação dentro de site, das redes sociais, para falar sobre desenvolvimento socioemocional. Porque era uma coisa que as pessoas viam necessidade, mas elas não falavam e não sabiam como abordar isso. Falar sobre inteligência emocional para criança, dizer que, tá tudo bem chorar, não, o que falava era, para de chorar, isso é frescura, né? Então, tem essa situação da gente, pais agora, tá também aprendendo a falar sobre as nossas emoções, porque a gente não falava. Esses são os temas atuais, né? E as crianças, elas vêm com essas questões sem saber como lidar, porque o que a gente escutava de que é besteira não cabe mais para o momento delas, porque não é mais besteira. Porque hoje em dia, a autolesão, os números aumentaram muito. Absurdamente, né? Sobre autolesão, né? A gente atende crianças e jovens no Tchotcho que cometeram ou que ainda cometem, né? E a gente ajuda eles nesse sentido de, tipo, aquilo, como a Joyce falou, é um clamor. É dizer assim, olhem aqui para mim, porque eu não tenho mais recurso, eu não estou conseguindo dar conta de mim, né? O que eu faço? Então, a gente não tinha isso no passado. E mas até, agora, por exemplo, pode agora falar. Existe, desculpe, Paty. E até a gente está falando nesse contexto de pessoas neurotípicas, por exemplo. Se a gente for ainda para o contexto de pessoas neurotípicas, que é muito discutido amplamente assim hoje, antes não tinha neurodivergente. Fui pesquisar essa palavra graças a uma live que eu assisti da Nabecast, olha só. Então, a verdade é que a gente hoje fala a respeito de assuntos que a ciência não tinha alcance. Eu faço uma especialização em neuropsicopedagogia. Toda vez que eu vou falar, eu nem falo o nome, porque que trem é esse? Neuropsicopedagogia. Tá, vamos por parte. Pedagogia eu consigo entender. Neuro de neurociências, psico de psicologia, né, e de pedagogia do ensino. Então, a gente transdisciplinarmente estuda como que tanto a neurociências como a psicologia comportamental pode contribuir para a pedagogia, né? Então, a gente fala bastante acerca de neuroatípicos e neurotípicos. Por que isso é visto hoje? Foi reconhecido como ocupação no Brasil, se eu não me engano, em 2000. Nossa, não fala isso para minhas professoras. 2009 ou 2013 ou 2016? Gente, olha, eu já indo mal na prova. Então, você vê, uma coisa de 10 anos atrás, neurodivergente, eu estava ouvindo quem foi a idealizadora, é uma socióloga que cunhou esse termo não faz nem 23 anos, se eu não me engano. Então, são coisas, mapear neurônios, observar o cérebro humano, são coisas recentes. Nosso celular, que a gente tanto gosta, eu estou usando o meu aqui para participar dessa transmissão, é uma coisa recente. A gente se preocupa em baixar a atualização, seja iOS ou Android, a gente se preocupa em usar
Eu lembro que eu quis usar aquele Clubhouse, gente, que era áudios. A gente se preocupa com ter as redes sociais, mas não se preocupa em ver o que tem para educação para os nossos filhos, ou para melhorar a sociedade. Então, o convite é esse, não é que é fácil, ela falando assim, não, é desafiador, não conseguiremos sempre, mas se a gente tem um olhar da tentativa para transformar, e como o Carlinhos falou para a gente, que pediu desculpas para o filho, né, a gente tem um olhar para tentar reconhecer, tentar melhorar, e às vezes se desculpar e recomeçar é o fundamental, assim. Maravilha, coisa boa, coisa boa. Reflexões interessantes. Meninas, para a gente ir para o bloco final aqui e chegar nos finalmente para deixar jabazinhos, redes sociais e outras coisas, eu vou pedir para vocês duas deixarem duas reflexões aí. Pode ser uma dica, pode ser algo que vocês acham que seria interessante a gente ter falado nesse bate-papo, que foi um pouquinho livre, né? Tinha uma linha de pensamento, mas foi mais uma troca, né, de experiências, né? Enfim, palavra final aí da Patrícia, uma palavra final da Joyce, depois eu faço os jabazinhos e a gente segue para o encerramento da nossa querida gravação do Motiori Podcast ao Vivex aqui nos canais da Becast. Diga aí, Patrícia Garcia. Eu? Então tá, vamos lá. Eu acho que é interessante a gente trazer o fato de que para as crianças e para os jovens, todo mundo, né, em todas as fases da nossa vida, a gente tem situações que são doces, amargas, ácidas, salgadas, apimentadas, né? E a gente precisa não gostar de todos esses sabores, mas entender que um pouquinho de cada um a gente vai experimentar, vai viver. E o que dá para aprender com esse viver, né? O que dá para fazer? Eu gosto muito fazer do limão a limonada, porque às vezes a gente está com um problema na mão e não tem o que fazer. E as crianças e os jovens hoje é justamente isso. Então, assim, sem saber como resolver esses conflitos, né? Claro que criança e jovem não precisa saber resolver tudo, e tem pai, mãe e educadores para auxiliar nesse caminho. Mas essas pessoas, né, que estão ao redor dos jovens, das crianças, contribuírem para isso. Uma das coisas que eu vejo hoje, assim, eu tive várias situações negativas, tristes, mas, assim, eu tentei ressignificar isso, né, de uma forma que fosse, o que eu posso aprender? Então, geralmente, quando algumas das crianças trazem essas coisas, situações negativas no tchotcho, e até as positivas mesmo, eu pergunto, o que vocês podem aprender? O que você aprendeu com isso? Porque faz com que ela reflita o que foi necessário, né? Então, saber que, não é que não vai ter problema, vai ter, e em todo momento da vida a gente vai ter vários sabores, a vida, ela tem essa coisa, e que bom, né, que a gente pode experimentar e viver tudo isso, mas o que eu posso aprender e como que da próxima vez eu vou me preparar para lidar melhor. Não é que vai acontecer de novo e que eu desejo isso, mas é que se acontecer, ali eu já tenho uma base para saber. Então essa a frase, a reflexão o que eu posso aprender com essa situação, né? E das cores, a vida é muito colorida, né? Eu gosto de ver tudo com muita cor, com muito amarelo. Minha cor favorita é amarelo. E uma das coisas que eu acho bem interessante aqui no Japão é que quando eu cheguei aqui, eu olhava para o Japão, assim, para as casas, para a cidade, tirando um pouco da natureza, da construção, é tudo muito monocromático. As roupas, né, a gente fica... Hoje a Joyce veio lindamente de roxo ali, mas é tudo muito monocromático, é muito básico, tons pastéis e tal. E isso tira um pouco até da nossa graça visual, né? Daquela coisa assim, é bom ser colorido. Então, que a gente possa ter esse espírito de felicidade, né? De gostar. Eu gosto, tô aqui de branquinho, de preto, monocromático e tal, mas ver o lado bom, aprender, sabe? Problema todo mundo vai ter e não espero que sempre, mas eles vêm, né? Como que a gente pode lidar e aproveitar também esse momento.
essas são minhas reflexões. Muito bem. Joyce Nakamura, ou a... Como é que vocês falam lá? Tchojó. Diga, Joyce. Ai, tem tanta coisa que eu queria falar. Então, meu poder de síntese não é muito bom, mas vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né, e quero pedir que vocês já sigam todas as mídias promovidas pela ABcast e quem sabe ouçam lá. Jabazinho. Quem sabe ouçam lá os podcasts que integram o coletivo da Podosfera Nipo-Brasileira, uma das ações da ABcast. Eu quero falar a respeito da educação e da infância, que tem alguns perfis que eu acho extremamente relevantes, que são de autoras, autores, e aí eu vou pedir primeiramente para que vocês, né, se tiverem interesse, busquem nas redes, o @Projeto Chocho, Projeto Chocho, CHOU, e então lá tem diversos conteúdos acerca de educação, né, emocional, desenvolvimento socioemocional, que serve tanto para os imigrantes quanto para a população de modo geral. E aí tem um perfil que é @Maia_Engenman, que é uma educadora que ela também fala um pouco do respeito necessário para a infância. Eu acho muito relevante o conteúdo dela. Ela é autora de um livro, A Calma Educa. Então, é um título que a gente, assim, acho que não traria isso, assim, eu tenho que estar calma para educar, e é necessário, assim, então, e a @Andressa Reis, com 2 Is, que é uma pessoa que, assim, passou diversas adversidades, aquele desamparo social, mãe pobre, aquela dificuldade, então eu acho ela muito real. E ainda assim ela fala sobre tratar os filhos com respeito, que eu acho que é fundamental. E por último, mas não menos importante, o @Léo Freiman Oficial, que é um psicólogo que eu acho também fundamental, com diversas reflexões acerca de criação de filhos. E eu quero dizer aqui que eu sou uma pessoa que eu sempre fui interessada em cuidar, porque até como eu falei na live, foi meio traumático ter que cuidar quando eu tinha que ser cuidada, mas eu amei ser, assim, uma cuidadora dos meus irmãos mais novos, eu amei ter a chance de contribuir com a minha família cuidando da minha bisa, e depois quando eu engravidei, eu descobri que seriam gêmeas, e meu Deus, o que eu faço com isso? E então eu e meu marido pegávamos panfletinhos do posto de saúde, a gente assistiu, fomos pais que assistiram Super Nanny, que ela é um pouco recriminada hoje, mas eu adoro Super Nanny, também aí já recomendo, ela tem as redes, e é isso, a gente foi se desenvolvendo enquanto pais, buscando informação, tentando aplicar o possível, e não dá para dar conta de tudo, mas a gente tentava não ser negligente. E eu sei que as pessoas que estão acompanhando ao vivo ou vão eventualmente assistir essa live, buscam esse conteúdo, estão buscando ao menos não ser tão negligente, porque a gente vai acabar negligenciando uma coisa ou outra, porque somos humanos. Então, eu convido vocês a pensarem que faça o melhor possível, né, dentro das ferramentas que você tem, e tem o psicanalista Winnicott que diz, seja a melhor mãe possível, isso pode ser para pais, para a família toda, seja o melhor possível, e não tentar nada e esperar que aconteça algo bom é complicado, então é isso. Obrigada. Muito bem, contribuições de Patrícia Garcia, Joyce Nakamura do Projeto Chocho, então fica aí para você seguir, @Projeto Chocho com CH, que em japonês ficaria Chocho, que é o projeto Borboletinha, né, onde as criançadas aí se desenvolvem, se autocuidam, né, autocuidado, casulinho, momento aí de desenvolvimento, e depois abrem as asinhas e colorem o mundo. Quero agradecer aqui, né, ao Projeto Chocho, representado pela Joyce e pela Patrícia, pelo apoio, né, não só pela visita, mas também pelo apoio formal, né, a esse episódio aqui na ABcast. Muito obrigado. Agradecer também a galera da Mr. Sano Shop, mais uma vez, obrigado pela camisetinha, Tiana, muito gostosinha, né, e fica a sugestão aí para você conhecer esse serviço, né, que oferece aí camisetas, adesivos, cartões de visita, flyers e mais um bocado de coisa. Procura, né, no Facebook ou no Instagram, Mr. Sano Shop, dá uma olhada
no todo o serviço que eles oferecem, e novamente o convite para você conhecer a galerinha do coletivo Podosfera Nipo Brasileiro. O Motiori Podcast faz parte, o Cotidianices da Joyce faz parte, e tem mais um bocado de podcast que faz parte. Fica um incentivo para você seguir @podnipobr, POD de podcast, NIPO de Nipo e BR de Brasileira, Podosfera Nipo Brasileira, porque a gente vai ter evento especial agora em dezembro. Teremos a Semana Podosfera Nipo Brasileira, a gente já está fechando os ajustes finais, vai começar a falar com a galera do coletivo agora esse mês. Então fique ligado, vai ter evento, conteúdo, vai ter para produtores de conteúdo, vai ter convidados internacionais para falar com a gente, compartilhar informação para a gente melhorar os nossos canais, seja gestão de comunidade, seja, sei lá, a temática, né? A galera que está gerenciando os convites internacionais aí tá trazendo os convidados. Então vai ser uma paradinha bem legal, né? No início de dezembro, a segunda semana Podosfera Nipo Brasileira. Se você visitar os canais da Nabecast ou procurar por Coletivo Podosfera Nipo Brasileira no YouTube, você encontra todo o conteúdo da primeira semana Podosfera Nipo Brasileira, que foi feita no ano passado. Mas tem conteúdo interessante, a gente inclusive conseguiu conversar, o que foi muito legal, né? Na primeira semana Podosfera Nipo Brasileira, o nosso convidado de honra foi o Danilo Medeiros, que foi o brasileiro que postou, até onde a gente sabe, nas internets brasileiras, o primeiro episódio de podcast no Brasil, né? Então a gente conseguiu entrar em contato com ele, era uma pessoa que tem muito carinho pelo Japão, aceitou o convite, então foi uma honra pra gente, e a gente tem surpresas boas para a segunda semana. Se você curte o que eu tenho feito aqui no Motiori Podcast, que estava com episódios quinzenais, agora a ideia é a gente ter episódios mensais até que eu consiga entregar o meu lindo TCC, né? A Joyce também está nos seus estudos, eu estou aí no meu último ano de universidades, já com pesquisa e matéria, enfim, né? Então até que eu consiga entregar o meu TCC, a ideia é trazer episódios mensais com conteúdo relevante aí, então fica o convite, né? Segue aí no Spotify, se for o caso, Motiori Podcast, e todos os meses você vai poder desfrutar de conteúdo aí que pode contribuir com o seu bem-estar. No Instagram ou no Twitter também tem, no Instagram @nabecast.jp e no Twitter @nabecastjp. Eu tô comemorando aqui as minhas conquistas, porque eu tava olhando, né, durante a live mais uma pessoa se conectou ao perfil e nós estamos aqui com 799 seguidores. Olha que coisa legal. Estou quase chegando aos 800. Bora, né? Bora mil! Tô aí comemorando, né? Por enquanto eu tô na expectativa dos 800, devagarinho, né? São 800 diálogos possíveis, né? Então eu fico feliz com essa galera que está se conectando. E fica o convite. Você é empreendedor, se você quiser anunciar aqui no Motiori Podcast, troca ideia com a gente, manda um e-mailzinho pra gente na becastjp@gmail.com. Eu sou um pequeno empreendedor, a sua marca, ainda que pequena, vai encontrar um espacinho aqui com valor bem tranquilo, né? Mais uma parceria para você ajudar o nosso podcast a crescer. Então entre em contato com a gente, @nabecast.jp no Instagram, @nabecastjp no Twitter, ou se você quiser mandar um e-mail, nabecastjp@gmail.com. Uma vez mais, Patrícia Garcia, Joyce Nakamura do Projeto Chocho, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui com você, né, fazendo essa troca. A gente já tem um tempo aí, trocando experiências, e conta com a gente sempre. Quem quiser, segue a gente lá, segue o Carlinhos, e muito sucesso. E sabores e cores. Sabores e cores da infância aí, nossa querida live, gravação ao vivo, pra gente fechar aí o mês das crianças com bom estilo. Gente, para você que nos acompanhou no Brasil, obrigado pela sua quase manhã, quase almoço com a gente. Para você que está aqui no Japão, tá um pouquinho tarde, né? Já são mais de 10h30, mas obrigado pela sua companhia. Espero que esse conteúdo seja útil para você refletir um pouquinho aí sobre a dinâmica da sua família. Tá bom? Para todo mundo que acompanhou, paz, saúde, beijo para vocês e até a próxima. Sayonara!
Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.